Meio ambiente. Eu faço a minha parte. Mata Atlântica. Escola Técnica Estadual Professora Célia Siqueira, técnico em meio ambiente, equipe Kelly e Ivanildo. Olá, amigos. Esse trabalho foi apresentado na disciplina de Diversidade Vegetal com a professora Linete e a nossa equipe ficou responsável em falar sobre a Mata Atlântica. Nós procuramos destacar 3 personagens, o homem, a fauna e a flora, para esse trabalho. E começamos falando sobre a área geográfica em que a Mata Atlântica está inserida, onde no ano 1500 depois de Cristo tinha cerca de 1.300.000 quilômetros quadrados de área, e hoje essa área está resumida a 12% da sua área original. É um absurdo isso. Por isso que ele é o 4º bioma mais ameaçado do mundo. E a história do Brasil coincide com essa triste devastação de uma das suas maiores riquezas, que é a Mata Atlântica, também conhecida como a casa da maioria dos brasileiros. Ontem foi descoberto o pau-brasil, isso há anos atrás falando, né? Hoje, depois de um certo tempo, tornou-se essa terra chamada de Brasil, graças a essa descoberta do pau-brasil. E como tudo isso começou? A gente imagina as colonizações chegando, os portugueses, espanhóis, invadindo esse território, encontrando os primeiros habitantes, que foram os índios. Os índios tinham as suas culturas agrícolas, como a mandioca. Também encontraram as primeiras queimadas feitas pelos próprios índios para cultivar o solo. E depois a chegada dos colonizadores europeus, onde começou o processo de exploração. Primeiro do pau-brasil, depois da cana-de-açúcar, do ouro, do café. E depois dessa exploração tudo chegou à indústria para aumentar essa devastação. Pois bem, voltando mais ainda no tempo, a gente percebe aqui como foi formada há bilhões de anos essa Mata Atlântica devido a esse afastamento dos continentes. E hoje ela está presente, falando mais do Brasil, em 17 estados brasileiros, se espalhando do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, assim como também em outras partes do mundo, como a gente pode ver destacado nessa faixa verde. Isso é a área que está hoje, né? A gente vê que no Brasil está bem resumida. Seu maior território localiza-se na costa litorânea, onde o Brasil é privilegiado nesse assunto, com as praias mais belas do mundo, não só na minha opinião, mas de quem entende do assunto, como a gente vê nas reportagens, nas revistas do gênero. Pela imagem a gente percebe que de um lado da Mata Atlântica tem o mar, do outro o continente, e aí a gente vê destacado na imagem como ela está diminuindo de tamanho ao longo dos anos. Vê como ela está reduzida, como a gente viu lá, de 1 milhão de quilômetros para esses 12% hoje. Ela está presente nas encostas do Planalto Atlântico e nas baixadas litorâneas, abriga uma flora diversificadíssima, como a gente pode ver nessas imagens, flores bem vivas, espécies exuberantes, muito procurada por quem pesquisa, por quem gosta do assunto. Tanto a flora como a fauna, ela é associada aos ecossistemas costeiros, tais como as florestas de Pinheirais, no Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul. É associada aos manguezais. Aqui na nossa costa litorânea de Pernambuco a gente vê bem esses mangues, como é importante para a Mata Atlântica. Não só para a espécie vegetal, como para animal. E ainda associada aos campos de altitude nos cumes das serras, como a Mantiqueira, Bocaina e Caparaó. Pelas imagens dela a gente vê como a mata é fechada, densa, com bastante umidade. Essa neblina é característica dela, onde ajuda a manter esse clima frio, úmido. Isso alimenta o círculo, né? Quanto mais úmido, mais vegetação vai ter. Quanto mais vegetação tem, mais umidade está concentrada em volta dela. Algumas espécies animais, como a anta, o sapo, o lambari, o muriqui, a cobra d'água, tem espécies endêmicas aqui que só existe aqui no Brasil. A maior parte das espécies da fauna e da flora são endêmicas a essa floresta atlântica. A maior parte dessas espécies. O muriqui é muito importante para a Mata Atlântica porque ele espalha as sementes que caem do chão. Se acaba com o muriqui, está contribuindo para devastar a Mata Atlântica. É uma curiosidade. Mais espécies animais endêmicas da Mata Atlântica. Foi o primeiro bioma brasileiro a ser assegurado por lei, a Lei 11.428 de 2006. Depois dessa lei assegurada, diminuiu-se um pouco o impacto da devastação. Tem mais de 20 mil espécies de plantas, sendo 8 mil endêmicas, ou seja, só existe na Mata Atlântica. Nela acontecem muitas chuvas ao longo do ano, permitindo uma vegetação rica, densa. O subbosque permite o epifitismo, ou seja, essas plantas se desenvolverem em cima de outras, como a gente vê aí as samambaias, as gravatais, as bromélias e as orquídeas, que são muito procuradas por colecionadores, são bastante valiosas. Eles vendem por valores altíssimos as orquídeas, pela exuberância da flor dela, e outras de porte menores, como os musgos e os líquens. 72% da população brasileira vive na Mata Atlântica. 7 das 9 bacias hidrográficas do Brasil estão concentradas ali, 3 maiores centros urbanos do continente sul-americano. Ela purifica o ar, regula o clima, protege a nascente dos rios e melhora a sensação de bem-estar de quem vive próximo. Tem reservas e organizações presentes como Tapacurá e os jardins botânicos, como a gente pode ver no vídeo. Localizado no quilômetro 7,5 da movimentada BR-232 está o Jardim Botânico do Recife, um dos últimos remanescentes de floresta atlântica presente na capital pernambucana. Esse jardim ele tem mais de 30 anos, é um jardim criado em 1979
E qual é a importância dele? Ele é um espaço de pesquisa e de ciência, de preservação da natureza. Considerado a vitrine viva de nossa biodiversidade, o Jardim Botânico do Recife possui mais de 10 hectares de área verde para serem contemplados e explorados. Nós temos uma unidade, estamos inseridos na unidade de conservação. Essa unidade de conservação é uma unidade que se chama in situ, porque é da própria natureza. E temos as nossas coleções, que são coleções ex situ, que você retira a natureza e você vai trabalhar elas fora. Temos o Melocactus violáceos, né? Que é esse exemplar que encontra-se na lista vermelha de extinção. Ele ocorre no semiárido nordestino e só temos esse exemplar aqui no Jardim Botânico. Daí todo cuidado com ele, né? Inclusive vamos procurar um processo de reproduzir espécimes, né, para uma possível reintrodução no ambiente natural. Requalificado recentemente, o Jardim Botânico está estruturado para receber visitantes de todas as idades, proporcionando o contato direto das pessoas com a Mata Atlântica. Um dos destaques é o Jardim Sensorial, que permite uma viagem através dos sentidos. Aqui você tem o boldo, você tem, né, o capim-santo, você tem o cebolinho, você tem hortelã, então tudo isso é uma sequência de cheiros. É um local bem interessante que aproxima a população do verde, né? E a importância da preservação, da conservação ambiental. Para quem gosta de um ambiente natural, para quem gosta de estar no meio natural, eu acho que isso aqui é uma poesia. Preservar a Mata Atlântica, você preserva a cultura de um povo. O Jardim Botânico do Recife fica aberto de terça a sexta das 8h30 às 15h30 e sábados e domingos das 9 às 15h30. A entrada é gratuita. Os 6 estados lançam um projeto para a elaboração de planos municipais: Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Alagoas, Sergipe e o nosso Pernambuco. Aqui eu me despeço de vocês. Obrigado pela atenção. Abraço.